Olá, aqui é o João. A gente já tem o jogo bem encaminhado, em que a gente está fazendo um paralaxe do nosso cenário, estamos dando tiro nos nossos inimigos também. A gente já está verificando que nosso personagem não saia dos parâmetros da câmera e destruindo nossos inimigos e tiros no momento correto. Vamos adicionar agora um pouco de efeito para o nosso jogo. A gente vai tratar nesse vídeo aqui sobre a adição de efeitos de partícula. Vamos adicionar aqui Particle System, Game Object Create Other Particle System. Ele vai aparecer aqui no cenário, a gente não consegue enxergar ele muito bem. Eu vou arrastar ele para fora. Aqui, vou chegar pertinho dele. Quando a gente adiciona esse sistema de partícula, a gente vai verificar que tem adição aqui também, quando a gente tiver com ele selecionado, de uma nova janela chamada Particle Effect, em que a gente consegue ver a velocidade dele, configurada. A gente pode diminuir, aumentar para poder testar. O playback time, que ele está indo para frente, né? A gente pode até brincar aqui de reduzir, de voltar. Pausar. Dar um stop. Reiniciar a simulação. Bom, a gente tem essas variantes aqui para poder trabalhar com sistemas de partícula. A gente vai verificar aqui agora que a gente tem também alguns parâmetros que a gente pode alterar nesse nosso sistema de partícula. A gente vai primeiro fazer um simulador de partícula para fumaça. Então, para isso, a gente vai adicionar dentro do nosso projeto uma nova imagem, que vai ser essa aqui da nuvem. Vou adicionar dentro da pasta Textures. Dentro da pasta Textures, a gente vai permanecer com essa imagem com o tipo Texture. Caso ele não esteja, coloque como Texture. E vamos marcar a opção Alpha e Transparency. Marcado, aperta em Apply. Ok. Temos aqui agora a nossa nuvem. Como é que a gente faz para alterar? Tá? Basta a gente pegar a nossa textura aqui e arrastar para cima do nosso objeto. Ele já vai alterar. Agora a gente tem ali, ó, no nosso sistema de partícula, nossas nuvens. Pode ver que o alfa está bem estranhinho ali por enquanto. Vamos alterar algumas configurações aqui do nosso sistema de partícula para a gente poder ter uma simulação um pouco mais agradável. A primeira coisa que a gente vai fazer é alterar o tipo aqui do nosso render, nosso shader, desculpa. Vamos em Particles e vamos selecionar Alpha Blended. Pronto, adicionado. Agora a gente perde aquela coisa estranha que estava aparecendo, né? Agora a gente tem realmente a nossa nuvem sendo simulada. Deixa eu dar um pause aqui. E a gente vai alterar algumas configurações aqui acima para poder diminuir esse efeito, para a gente realmente ter uma explosão, né? Um efeito de fumaça bem próximo aonde está sendo criado essas texturas 2D. Bom, sistemas de partículas na Unity nada mais são do que imagens 2D sendo emuladas, servem para emular fogo, chuva, vários efeitos especiais. São texturas 2D que sempre ficam de frente para a câmera, tanto em jogo 2D como em jogo 3D. Após a gente ter alterado aqui o tipo do shader, agora vamos alterar algumas configurações aqui, para a gente ter mais ou menos o que a gente precisa. Vamos colocar a duração aqui como 1. Vamos colocar o máximo de partículas, aqui está em 1000 para 15. Vou dar uma pequena diminuída. Vamos deixar em Simulate, que a gente vai ver a alteração já acontecendo enquanto a gente está alterando. O Start Lifetime dele, vamos deixar ele apenas 1. Vamos mudar a cor dele inicial um pouco mais escuro, deixar um cinza. Eu vou colocar 128, 128, 128. Que a gente vai ter um cinza escuro aqui. Tá, um cinza padrão. O Start Speed está muito alto, vamos dar uma diminuída para 3. E o Start Size, vamos dar uma aumentada agora para 2. Ok. Agora algumas outras alterações aqui, vamos mexer na emissão. Aqui no Emission que já está marcado, vamos abrir ele, basta clicar. Vamos dar um mais aqui, ó, colocar entre 0 e 15. A nossa emissão. O shape dele, vamos colocar ele para ele não subir, como ele está fazendo igual um cone, né? Sempre subindo. Vamos selecionar a esfera para ele abrir. Olha ali. Tá aí nosso sistema de partícula melhorando um pouquinho, né? Vou mexer aqui agora na cor.
Color over lifetime, marca ela, vamos abrir, dá um clique sobre esse espaço em branco aqui que vai abrir esse wizard, essa janelinha. Nessa janelinha o que a gente vai fazer? Se tiver como marcado aqui como new, se não tiver, basta a gente deletar e depois apertar new. O que vocês fazem? Vamos pegar esse sinalizador aqui, ó, e setar ele mais ou menos em, eu vou colocar mais ou menos em 80%. Vou selecionar esse meu último e vou diminuir o alfa dele, tá? Daí a gente vai ter esse efeito aqui de gradiente só no final, tá? Nos 80%. Ok, vamos deixar assim. A gente tem mais aqui o size over lifetime. Deixa eu abrir ele. Curve, tá? Vamos só habilitar aqui. Tá? E a gente tem mais ou menos isso aqui, tá? Como nosso efeito de partícula, tá? Que é uma pequena explosãozinha que ela aparece e logo em seguida ela já vai morrer. Vamos dar uma conferida. Duração 1, Start Lifetime 1, Start Speed 3, Start Size 2. Ok. Vamos retirar o looping, desmarquem o looping. Vou dar um pause e vou dar um simulate. Tem que acontecer apenas uma vez. Simulate. Isso aqui que vai acontecer quando a gente utilizar esse nosso sistema de partícula. Bom, eu vou renomear ele, nosso sistema de partícula, para, vou colocar como Smoke Effect. Vou deixar ele aqui por enquanto. Vamos arrastar ele para cima da pasta Prefabs para transformar ele num Prefab. Está aqui nosso Smoke Effect. Tá? A gente já pode remover ele do cenário. Vamos criar agora um segundo sistema de partícula. Vamos adicionar nele. Já vou renomear ele, que eu vou chamar ele de Fire Effect. Ele vai ter algumas configurações diferentes do anterior. Cadê o Fire Effect? Está aqui as configurações dele. Tá? Ele vai ficar com, por enquanto está com essa textura padrão que ele traz aqui. Vou marcar o Slooping como False, né? Desmarcar na verdade. Duração também vai para 1. Max Particles 10. O Start Lifetime vamos colocar como 1. O Speed como 0.5. O Size como 2. Vamos abrir aqui a emissão e adicionar aqui entre 0 e 10. O Shape vamos trocar para Box. E a cor, vamos dar um pause, simulate, vamos ver que ele vai fazer só aquilo ali, ó. Tá, vamos mudar a cor agora para parecer um pouco de fogo mesmo. Então vamos aqui no Color Over Lifetime, vamos abrir ela, clicando. A gente vai fazer uma pequena alteração aqui. Vamos puxar esse primeiro para mais ou menos o que a gente tinha feito anteriormente em 80%. Vamos jogar, selecionando esse último aqui, vamos jogar o alfa para 0. Ok. Deixa eu selecionar esse primeiro aqui, deixa eu trocar a cor para uma cor do tipo amarela. Um amarelo meio que vai... acho que um amarelo bem forte assim. Vamos selecionar esse segundo aqui. Deixa eu ver se eu consigo trocar a cor dele. Vou dar um new aqui, né? Selecionando ele. Deixa eu dar um new. Deixa eu ver se eu consigo alterar a cor dele aqui agora para um laranja. Na verdade, eu estou mudando o primeiro mesmo, né? Opa, acabei criando um outro. Esse aqui que está no 80%. Bom, mexer essas coisinhas aqui não é tão fácil. Esse nosso carinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo alterar um pouco a cor dele, né?
Canonvá. Aqui um laranja. Acho que a gente precisa aqui puxar ele um pouco para cá, né? Para ele ficar mais forte, colocar mais ou menos em 60%. Bom, a gente acabou misturando aqui dois, né? Deixa eu ver qual que fica mais agradável. Deixa eu deixar o laranja selecionado. Deixa eu dar um simulate. Eu acho que esse aqui tá bom. Ele acaba ficando branco no final ali. Deixa eu abrir ele novamente. Se eu puxar isso aqui mais para o final. Vou dar um simulate. Ok. Perfeito. Tá bom esse tipo de efeito aqui, nosso Fire Effect. Vamos transformar o Fire Effect também em um Prefab. Vou remover esse aqui da tela. Agora eu vou criar um script para a gente poder gerenciar esses dois tipos de efeito. Create, C# script, eu vou chamar de Special Effect Script. Ok, abri nosso script. Vou criar aqui 3 variáveis iniciais. A primeira vai ser a public static special effect script. Vou chamar ela de instance. Por quê? Porque aqui eu vou trabalhar com um conceito chamado singleton, ou seja, a gente vai ter simplesmente um desses scripts aqui instanciados durante todo o jogo, e qualquer script que precisar instanciar um novo efeito especial vai chamar essa instância aqui, ou seja, sem precisar fazer um novo get desse script, deixando o jogo um pouco mais lento ou de repente replicando esse mesmo efeito especial. Vai ter apenas um no jogo inteiro. Tá? Special Effect Script, tá? Que é o mesmo nome do nosso script. Vai ser a instância para a gente poder acessar ele. Agora vamos criar 2 variáveis públicas para a gente poder instanciar nossos sistemas de partícula, né? Particle System. O primeiro é o Smoke Effect e o segundo é o nosso Fire Effect. Agora a gente vai utilizar um método aqui que a gente não tinha falado ainda, que é o awake, que ele acontece antes mesmo do start, realmente quando o jogo inicializa, por mais que esse script aqui tenha sido habilitado ou não, o awake vai ocorrer. Então a gente vai verificar aqui, se a instância for diferente de null, significa o que no início do jogo? Que existe múltiplas instâncias para esse nosso script, então eu estou errado. Então vamos aproveitar nossa classe debug, que a gente tinha utilizado agora apenas o log, e vamos utilizar agora o log error. Se tiver algum tipo de problema que a gente acabou gerando no nosso código, no nosso jogo, a gente vai disparar um alerta, né? Um aviso de erro, no mesmo padrão que a gente faz com a gente. Ela joga aquele aviso em vermelho. Então vamos colocar que existem múltiplas instâncias do script Special Effect Script. Ok. Ok, se não estaria certo, então a gente já vai inicializar instance, vai ser igual a quem? A esse próprio script, this. Vamos criar agora aqui um método público, que a gente vai chamar de public void explosion, que é para ser chamado de fora, ou seja, aquele outro script que precisar instanciar um efeito especial vai chamar esse cara aqui, né? O explosion, que ele vai simplesmente nos passar em qual posição ele quer que a gente crie. Então, vector 3, position. Basta avisar, né? Basta chamar esse script e avisar o local em que tem que ser instanciado o sistema de partículas. Então, vamos criar um outro método aqui chamado instantiate,
em que a gente vai passar primeiramente o Smoke Effect e a posição que ele quer ser criado. E vamos em seguida criar também o Fire Effect, criando o efeito de fumaça e criando o efeito de fogo. É um efeito bem pequeno. A gente não vai precisar dos métodos void start e void update. A gente precisa gerar esse nosso método chamado instantiate. A gente pode criar na mão ou apertando com o botão direito. A gente vai ver que a gente não tem aqui na opção do MonoDevelop a opção de criar para a gente esse método, já que a gente não tem. Mas se a gente utilizasse o Visual Studio, por exemplo, apareceria a opção dele criar automaticamente esse método para a gente. Mas a gente vai ter que seguir aqui criando manualmente, public. Não precisa ser public, né? Pode ser private, que a gente vai devolver um particle system, caso precise, né? Que o nome dele vai ser esse instantiate. Instantiate, em que a gente vai passar para ele o particle system, que é o prefab, né? Que a gente já está passando aqui, ó, nos dois casos, as duas chamadas. E por fim, o vector3 com a posição. Com a posição que a gente quer instanciar. Então aqui a gente vai criar um particle system. Vou chamar de new particle system. Vamos dar um new nele. Que na verdade new não, a gente vai instanciar ele, usar o instantiate da unit. A gente vai ter que diferenciar esse instantiate aqui do nosso, né? Olha aqui, tem o instantiate da unit e o nosso, que a gente criou aqui em cima. Tá? Que é esse aqui que a gente está criando. Então, nesse instantiate aqui, a gente vai passar para ele o prefab. Vamos passar para ele o prefab. Passar para ele em seguida agora a posição. Position. Em seguida, vamos passar a rotação. Vamos aproveitar aqui que o quaternion, que é que nos dá a rotação, ele já tem uma rotação padrão do mundo do jogo, através da propriedade identity. Ok. E vamos transformar nosso instantiate, já que ele nos retorna apenas um object, vamos retornar ele as particle system. Depois que ele é criado, quando a gente fizer o instantiate, ele já vai ser criado, então ele já vai aparecer. A gente já seta aqui dentro mesmo um destroy, para destruir esse nosso particle system, nosso new particle system, depois de quanto tempo? New particle system.gameObject, né? Não podemos escrever que a gente está destruindo, na verdade aqui é o objeto. Depois do new particle system, que ele tem uma propriedadezinha que a gente setou anteriormente, que é o start lifetime. Depois desse tempo aqui, que é o tempo de vida dele, a gente destrói ele. Certo? Vamos voltar na Unity. Vamos ver se ele vai reclamar aqui que a gente tem um método que está com o mesmo nome, então vamos alterar o nome. Vai ser instantiate particle system. Vou copiar esse nome para cá. Vamos voltar na Unity, vamos ver se ela compila. A gente está, na verdade, a gente está dizendo aqui que a gente vai retornar, né, o particle system. Então aqui no final, que eu acabei esquecendo, né, return o próprio particle system, tá? Que a gente está avisando aqui que é o retorno. Aí, compilado, tudo ok. Na verdade, poderia até ter ficado com aquele nome. Vamos deixar esse nome aqui. Ficou mais agradável. Já diz realmente o que ele está criando, né? Que tipo de objeto. Como é que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma chamada desse nosso script de algum outro local. Primeiro a gente precisa adicionar esse script aqui no nosso conjunto, né? Para ele existir em tela. Então vamos criar aqui um GameEmpty.
e vamos colocar ele para dentro do nosso scripts. Tá? Eu vou deixar ele na posição 00 do mundo também. Vamos renomear ele, tá? Para Special Effects. Vou adicionar para ele o script. Pode ver que agora tem 2 espaços em branco para a gente setar os prefabs. Vamos nos prefabs. Smoke Effect. E o Fire Effect. Agora a gente vai entrar lá dentro do nosso script de tiro. Scripts. Shot Script. Aqui onde a gente verifica que a gente acabou colidindo, né? Acabou retirando alguma energia e destruindo algum inimigo, a gente pode verificar que a gente poderia colocar aqui o dano. Só que a gente está utilizando esse script aqui também para destruir, né, o nosso personagem. Nosso personagem não tem só um tiro. Então, para aproveitar isso aqui, para não mexer nisso aqui, para não poder fazer uma verificação se é o player ou não, vamos até o script do Health, no método Damage, apertando o botão direito, Go to Declaration. E aqui a gente, antes da destruição, aqui onde é a morte, né? Morte do nosso do objeto, tanto faz ser o inimigo ou o nosso player, a gente vai aqui chamar a nossa classe Special Effect, a instância dela, Instance, e vamos chamar o método Explosion, que a gente vai passar para ele a posição que a gente está, transform.position, criando o efeito de partícula. Vamos salvar, não esqueçam de salvar, volta na Unity. Deixa eu aumentar um pouco aqui a tela para a gente enxergar, para ver se realmente vai acontecer. Vamos esperar algum inimigo aparecer em tela. Quando ele aparecer em tela, vamos começar a dar tiro nele e vamos ver se vai gerar ali, ó. Nosso efeito de partícula ficou um pouco grande, mas já dá um pouco mais de efeito, né? Um pouco mais de beleza, né? Para o nosso jogo. Bom, pessoal, até o próximo tutorial.